Graça e paz seja com todos. Vamos nos colocar de pé. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 1. Salmo de número 1. Todos acharam? Amém? Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo, cuja folhagem não murcha, tudo que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios, eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores da assembleia dos justos. Porém, o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Oremos. Querido Deus, amado Pai, te louvamos mais uma vez pelo dia de hoje. Te louvamos pelas suas bênçãos, pelas suas providências, pela sua mão bondosa, pela sua mão poderosa, por todas as providências do Senhor em nossa vida e pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez em sua casa, chamada Casa de Oração. No meio desta semana, Senhor, caminhando para o final de mais um mês, para a honra e a glória do seu nome, repletos da sua graça, Senhor. E é um privilégio para nós podermos estar aqui mais uma vez com as portas abertas, para adorar e bendizer o Senhor na beleza da sua santidade, invocar o seu nome, clamar ao Senhor, orar e interceder, meditar na sua palavra e aplicá-la ao nosso coração. É um privilégio, Pai, por isso te agradecemos. Senhor, abençoa mais esta reunião de oração, abençoa o louvor, a oração, a intercessão, a pregação, tudo o que fizermos nessa noite seja para honrar e glorificar o seu nome. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, igreja? Vamos estar entoando um cântico grandioso da Escritura.
É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte. Alegria de toda a terra.
Você que trouxe o seu dia na sua fé, você possa estar pegando a sua mão. Só pedir meu irmão que possa fazer essa oração, agradecer os dias dos anos. Enquanto esse louvor, traga o serviço ao Senhor.
Graça e paz seja com todos. Vamos estar orando, fazendo uma oração intercessória. Alguém aqui à minha direita quer pedir de oração? Ninguém? Guilherme? Leite? Samuel? À minha esquerda, alguém quer pedir de oração? João Clarindo? Amém. Irmã Tereza. Amém. Amém. Irmã Tereza. Amém. Irmã Vanessa. Fabiana. Irmão Roque. Irmã Áurea. Samuelzinho. Thaís. Mais alguém quer pedir de oração? Irmã. Vamos orar pela programação de sábado agora. Sábado é aniversário das irmãs da nossa igreja. Nós vamos ter aí a pregadora irmã Caritiana, que já esteve pregando aqui. Espero que todos estejam presentes no trabalho da igreja. Mais alguém tem algum pedido de oração? Mais alguém? Bruna? Amém. Mais alguém tem pedido de oração? Quantos necessitam de oração? Eu e minha casa. Vou pedir que o nosso irmão Robson esteja me ajudando nessa oração. O irmão Roque também. O irmão Robson vai estar orando por missões. Lembrando de colocar o nosso país, o Brasil, e a nossa cidade de Guarujá nas mãos do Senhor. O irmão Roque pelos pedidos de oração e depois estarei orando pela vida da igreja. Quem pode, dobra os joelhos. Quem não pode, permaneça sentado. Santo Deus, maravilhoso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus de honra, glória e majestade, estar aqui, Senhor, na tua casa de oração é uma alegria, Pai, poder, junto com os irmãos, estar em oração nesse momento tão precioso. Momento, Pai, onde temos esse tempo de conversa, tempo de oração. E clamamos a Ti, Pai, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Clamamos a Ti, Senhor, porque Tu és o Deus que ouve as orações, os clamores. E nesse momento, meu Pai, quero colocar, Senhor, o trabalho missionário. Nas Tuas mãos, Senhor, coloca o trabalho missionário não só desta igreja, mas de todas as igrejas esparramadas nesse país. Sabemos que não é um trabalho fácil. E, Pai, eu peço em nome de Jesus, nesse momento visita cada missionário esparramado neste país, nos países, ó Pai, onde não se pode andar com a Bíblia. E muitos missionários ali, Senhor, falando do Teu amor, trazendo as boas novas. Pai, eu peço, Senhor, dê estratégia, sabedoria a esses missionários, aonde estão ali naqueles países, ó Pai, onde você dizer que é cristão, você acaba morrendo. Meu Pai, em nome de Jesus, capacita os missionários nesses países fechados, onde há perseguição religiosa,
onde estão matando muitos cristãos, ó Deus, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, ajuda, Pai. Dê graça, dê sabedoria aos missionários. Dê estratégia, Senhor. A Tua palavra, Senhor, venha ser esparramada, espalhada. Ajuda, Pai, esses missionários, Senhor, a falar, a levar as boas novas daqueles que necessitam. Vivendo num mundo, vivendo num país onde pessoas estão sendo entregues ao pecado, à libertinagem, às drogas. Meu Pai, vai de conta, Senhor, a cada missionário, dê estratégia, Senhor. Pai, eu quero colocar a vida do Célio, da Isília, Senhor, missionários desta igreja. Não é fácil, Pai, estar ali no Amazonas. Os nossos missionários desta cuidade, sabe, não tem sido fácil ali, Senhor, o convívio. Mas eu creio, Pai, que o Senhor está preparando pessoas para estarem junto com eles, ó Pai. Com novas forças do céu, da Síria. Livra-os, Pai, das enfermidades. Dê sabedoria e estratégia ao céu e à Síria. Usa eles para o louvor da Tua glória, Senhor. Usa, Senhor, esta igreja para estar ali mantendo, Senhor, o céu e a Síria, Senhor, esse ministério, essa missão do Amazonas. A Igreja Batista de Morrinhos vem estar ali, Senhor, junto com eles, Pai, em oração, contribuição. E Pai, todos nós aqui, Senhor, não só foi eles que receberam o chamado, mas todos nós aqui também recebemos esse chamado de espalhar a Tua glória, espalhar a Tua palavra. Senhor, ajuda-nos, cada um de nós aqui, Senhor, desta igreja, possamos ser um missionário da Tua palavra, Senhor. Possamos sempre falar do amor de Cristo àqueles que necessitam, Senhor. Possamos ter um olhar de misericórdia. Possamos, Senhor, pensar sempre no próximo, ajudar o próximo, falar do amor para aqueles que necessitam, Senhor. Pai, eu peço em nome de Jesus, coloque, Senhor, esse desejo no meu coração, no coração dos meus irmãos, para que sempre possamos falar do Teu amor, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, estamos em campanha de missões mundiais. Pai, ajuda esta igreja, todas as igrejas que estão em campanha, Senhor, para que ela venha desempenhar um bom papel na arrecadação, para que possamos, Senhor, estar ajudando a junta de missões, Pai. Abençoa, Senhor, dê sabedoria, dê estratégia também a junta de missões, para estar ali, Senhor, cuidando desses missionários que estão em campo. Nesse momento, Pai, coloca a nossa nação, o Brasil. Pai, não tem sido difícil, Senhor, não tem sido fácil. Uma nação, Pai, tão abençoada, terras, minérios. Uma terra, Senhor, tudo que é plantado nasce. Mas, Pai, tem passado momentos difíceis com essa política. A política não tem ajudado os brasileiros. Carga tributária, imposto. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a passar por essa situação, Senhor, do Brasil. Meu Pai, em nome de Jesus, visita, Senhor, essas casas ali, o STF, o Senado, deputados, Pai, aquele político corrupto, aquele político, Pai, que vem desviando ali, Senhor, dinheiros, Pai, faça juízo sobre a vida dele, Pai. Nós não aguentamos mais de tanto escândalo nessa política, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Necessitamos de Ti, Senhor. Vemos como é difícil, Senhor, ir ao mercado, caro, inflação, não tem sido fácil, Senhor, para o brasileiro. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor,
Cuida dessa nação, Senhor. Cuida dos brasileiros, ó Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor. A criminalidade tem aumentado. Senhor, dá sabedoria, Senhor, ao governador dos estados, ó Pai. Dê sabedoria aos vereadores das cidades. Meu Pai, abençoa, Senhor. Guarda a cidade do Brasil. Uma cidade rica em praias belas. Os encontros abandonados, Senhor. Pai, dê sabedoria, Senhor, ao prefeito dessa cidade, aos vereadores. Senhor, acaba com a corrupção, Senhor, dessa cidade. Acaba com a criminalidade, Senhor. Deus, o quanto tem aumentado pessoas nas ruas, moradores de ruas, dependentes químicos, Senhor. Tem aumentado, Senhor, cada vez mais. Pai, em nome de Jesus, Senhor, toca aí, Senhor, nesse setor que cuida, Senhor, das zeladorias dessa cidade. Cuida, Senhor, também desses moradores aí, Senhor. Pai, que casas venham ser abertas para estarem recolhendo, Senhor, esses moradores de rua, que venham, Senhor, ter um tratamento com eles, que venha crescer mais Cristolândia, Senhor, nas cidades, para estarem cuidando desses dependentes químicos, Pai. Mais de conta, Pai, a quem cuida desse setor ali, Senhor, a Prefeitura de Guarujá, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Mais de conta, Senhor, esses moradores de rua, Senhor. Livra eles, Senhor, dessa escravidão. Livra eles, meu Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor. Muito em pouco, Deus, eu vou clamar somente a Ti, Senhor. Nós pedimos por essas vidas que estão aí jogadas na rua, perdidas. Senhor, traga eles de volta para o convívio familiar, meu Pai. Restaura essas vidas, Senhor. Quero colocar também os policiais dessas cidades, Senhor. Vai de contra cada um deles, meu Pai. Abençoa, Senhor, os policiais. Dê estratégia, dê sabedoria, Senhor. Livrar o Senhor do mal. Aquele policial corrupto, Senhor. Faça o juízo sobre a vida dele, meu Pai. Os médicos dessa cidade, os enfermeiros. Vai de contra cada um, Senhor. Dando sabedoria, estratégia a eles, meu Pai. Nós clamamos a Ti por essa cidade, Senhor. Tanta igreja esparramada aqui nessa cidade, Pai. Visita as igrejas, Senhor. As que pregam a verdade. Cuida dessas igrejas, Senhor. Aquelas que pregam o evangelho falso, Senhor. Pai, vai de conta dessas igrejas. Transforma, Senhor, os líderes dessa igreja, Senhor. Para que essas igrejas venham pregar o verdadeiro evangelho, Senhor. Tantas igrejas esparramadas nessa cidade de Guarujá, Senhor. Que Tua palavra, Senhor, venha entrar nos corações dos moradores dessa cidade, Senhor. Nesse bairro de Morrinhos, Senhor, quero colocar o bairro de Morrinhos aqui, Senhor. Pai, visita cada lar nesse momento. Livra, Pai, os pais desses lares, da bebedeira, dos vícios. Transforma os lares. Traga, Senhor. Eles venham confessar Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, meu Pai. Cuida desse bairro de Morrinhos. Cuida dessa igreja que está aqui neste bairro, Senhor. Cuida das igrejas que estão amadas nesse bairro de Morrinhos, meu Pai. Esse bairro aqui, Senhor, venha ser tocado pelo Teu amor. Vidas venham ser transformadas, meu Pai. Nós pedimos nesse bairro aqui, Senhor de Morrinhos. Visita cada vida, cada casa dos meus irmãos aqui, Senhor. As Tuas bênçãos vão ser derramadas sobre a casa dos meus amados irmãos. Cuida de cada um deles aqui, Senhor. Eu louvo a Ti, Pai. Louvo cada vida aqui, Senhor. Obrigado, Senhor. Que até aqui tem nos ajudado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
digno de honra, glória e honra. Estamos diante do Senhor, Deus. E quero nesse momento, Pai, colocar os pedidos que foi feito diante do Senhor. Porque quando entendemos, quando declaramos, quando pedimos ao Senhor, é porque entendemos que nós não podemos fazer nada, mas o Senhor pode fazer tudo. Cada pedido que foi feito aqui, Senhor, que o Senhor Deus possa atender segundo a tua vontade. O Senhor conhece a necessidade do teu povo. O Senhor conhece cada pedido que foi falado aqui. E também aqueles pedidos, o qual não foi pronunciado, mas está no coração dos teus filhos. Que o Senhor possa visitar a necessidade de cada um, Senhor. Porque entendemos que só o Senhor pode fazer acontecer, Deus, maravilha no meio do teu povo. Só o Senhor pode curar, salvar e libertar, trazer paz aonde há conflito, trazer a verdade aonde há mentira, trazer alegria aonde há tristeza. Que o Senhor visite os lares, os corações, meu Deus, nesta noite. Nós temos um Deus grandioso, um Deus presente e onisciente, um Deus que visita, Senhor Deus, nós aqui e visita todos que não estão aqui. Um Deus que está presente em todos os locais, em todos os corações, em todos os lares, assim conforme a tua vontade. E por isso Deus vai de encontro, não só os pedidos dos irmãos que foi feito aqui nesta noite, mas também aqueles que não puderam vir, que porventura esteja precisando do favor do Senhor, que o Senhor possa estar visitando. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar a minha irmã também diante do Senhor. Eu não acredito muito bem no resultado do médico, mas talvez porque ainda não caiu a ficha na minha mente, no meu coração, sobre essa enfermidade. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe se eles estão certos ou se eles estão errados. Se eles estiverem certos, nós também entendemos que o Senhor é médico dos médicos. E sabemos que tudo ocorre segundo a tua vontade e com a tua permissão. O que eu te peço, ó Deus, que traga paz no coração dela, para que mesmo que seja, Senhor Deus, um resultado positivo conforme os médicos e conforme o Senhor, mas que ela tenha calma, que ela possa enfrentar isso com parcialidade, que ela possa enfrentar isso com fé e com perseverança, sabendo que o Senhor toma controle de todas as coisas. Não só na enfermidade dela, mas as enfermidades que foi colocado hoje aqui diante do Senhor, que o Senhor possa estar fazendo segundo a tua vontade, trazendo paz, trazendo fé no Senhor, porque a fé, Senhor Deus, move montanha. E sabemos, Senhor Deus, que quando colocamos diante do Senhor, quando falamos que seja feita a tua vontade, nós podemos descansar e saber que o Senhor faz as coisas acontecer da melhor forma possível. Senhor Deus, age no meio do teu povo, como até aqui o Senhor tem agido e trazido, ó Deus, paz, cura e libertação. Senhor Deus, neste momento, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu santo nome, porque o Senhor é santo e é digno, Pai. E nós oramos a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Querido Deus, amado e bondoso Pai, ainda na Sua presença, como igreja reunida, irmãos em Cristo Jesus, filhos do Senhor, ovelhas do seu rebanho,
ovelhas do seu pastoreio, do seu cuidado, da sua bondade e das suas misericórdias. Queremos ainda, Senhor, render graças a Ti, agradecer e louvar e bendizer o Senhor por todas as bênçãos tranquilas, por todas as providências difíceis, por todas as bênçãos derramadas e por todas as lutas e as provas, adversidades, enfermidades, necessidades, provações e tribulações que temos passado. Tudo faz parte da nossa vida, porém, Sua palavra nos ensina que em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Senhor não foi pego de surpresa quando Adão e Eva caíram. O Senhor já sabia como conduzir a humanidade em reconciliação e retorno ao Senhor. Por isso, tudo está cumprindo os seus planos e os seus propósitos. Tudo está cumprindo o desejo da sua vontade e o guiar nas suas mãos. E é isso que nós queremos te louvar, por isso queremos adorar o Senhor, por sabermos, temos essa certeza de fé, de esperança, baseada em sua palavra e suas promessas, que suas mãos poderosas e invisíveis estão nos guiando para o seu perfeito propósito, para o propósito que o Senhor tem em nossa vida, que nós não conseguimos compreender, nossa mente não alcança, nossa compreensão não discerne, nossa alma não pode alcançar e nem o nosso coração pode entender. Por isso, o Senhor nos ensina a vivermos por fé e não por vista. Somos guiados por valores eternos, valores espirituais, promessas eternas de uma grande e última ressurreição para nova e eterna esperança que o Senhor tem reservado para nós antes da fundação do mundo. Por isso te louvamos pelos seus cuidados, te louvamos, ó Deus, porque é o Senhor quem conduz o teu povo, a tua igreja, a tua obra. E quando o Senhor nos chama, não é porque o Senhor precisa de alguma coisa. Quando o Senhor nos chama, é porque o Senhor está nos dando o privilégio de participar. E que o teu Espírito nos ensine essa verdade seja encarnada em nossas vidas, e saber que somos apenas privilegiados, ó Deus, para fazer parte do teu reino e da sua obra. Somos instrumentos em suas mãos. E quando findar o teu propósito sábio, o Senhor nos leva para a sua presença e coloca outra pessoa no nosso lugar e continua fazendo a sua obra, pois a obra é do Senhor. Somos apenas cooperadores. Por isso te louvamos pela sua grandeza, tua perfeição, tua pureza, tua santidade. Porque não existe um Deus maior, não existe um Deus melhor, não existe um Deus tão grande como o nosso Deus, não existe um Deus tão bondoso e tão misericordioso, que não nos trata segundo as nossas iniquidades, mas segundo as suas muitas misericórdias. É por isso que nós estamos vivos, porque as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias duram para sempre. E por isso te louvamos pela sua misericórdia, te louvamos pela sua bondade. Senhor Deus, te louvo pela vida desta igreja, te louvo pela vida de cada irmão, cada irmã, cada criança, te louvo pela vida da liderança estatutária, te louvo, Senhor, pelos líderes de cada ministério desta igreja e por todos os membros desta igreja. Por todos aqueles que estão presentes, por todos aqueles que não puderam vir, nós oramos e colocamos todos em suas mãos. O Senhor sabe da necessidade, da dificuldade, da luta e dos problemas que cada membro desta igreja passa, cada família está enfrentando, cada batalha, cada guerra. O Senhor sabe, ó Deus, melhor do que ninguém. E por isso eu quero continuar colocando todas as nossas famílias em suas mãos, nosso lar, nossa família, os cônjuges, os filhos, o trabalho, nossas responsabilidades na sua casa, no seu reino. Que o Senhor nos ajude a realizar a tua vontade, a tua obra, porque a sua obra
é grande. E só o Teu Espírito, pela graça do Seu Espírito, nós podemos realizar as coisas concernentes à Sua obra. Como disse Paulo, não somos nós, mas é a Tua graça em nós, que nos leva a trabalhar, nos leva a fazer a obra do Senhor. Pai, continua abençoando essa igreja com união, com unidade, com humildade, com sinceridade, com pureza, com verdade. Continua solidificando essa igreja na Tua verdade, porque a Tua palavra é a verdade. Nos ajude a nunca abrir mão da Sua palavra, dos propósitos, dos princípios bíblicos, dos Teus mandamentos, dos Seus estatutos. Não nos deixe nunca perder a simplicidade, a humildade, a dependência do Senhor, pois sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Há muito trabalho a ser feito, Senhor. Nós já estamos caminhando para o meio do ano de 2025. Parece que foi ontem, Senhor, que nós estamos aqui fazendo o culto da virada do ano. Já estamos indo para o meio de mais um ano. Como essa vida é passageira, é efêmera, é transitória. Isso mostra que os bens materiais não têm valor nenhum, mas só aquilo que é eterno tem valor. Porque a vida está passando, a nossa vela está se apagando, e dentro de pouco tempo vamos estar na Sua presença, face a face, Senhor. Ó Deus, quando esse dia não chega, quando isso não acontece, nos ajuda, nos mantém de pé, nos concede a perseverança, para nunca abandonarmos os Seus caminhos, nunca sair da Tua presença, mas sempre perseverando na Tua palavra, nas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ó Deus, ajuda os líderes da igreja a manter o seu coração perseverante no Senhor, cheio do Espírito Santo, de conhecimento, porque há trabalho a ser feito. Precisamos trabalhar, precisamos ajudar aqueles que necessitam de ajuda a ir para o céu, a caminhar nesta caminhada, nessa estrada da verdade, do caminho da verdade e da vida, que é Jesus Cristo. Porque é o Teu Espírito Santo que salva, mas o Senhor usa a nossa vida. Senhor, eu também coloco diante de Ti a parte física desta igreja, tantas coisas que ainda precisamos terminar, precisamos concluir, precisamos ampliar, precisamos melhorar, para poder abrigar mais pessoas, mais vidas, mais famílias, para estarmos exercendo mais trabalhos para a edificação do Seu povo, o crescimento do Teu reino. E precisamos da ajuda do Senhor para isso. Colocamos a situação financeira da igreja em Suas mãos, como o Senhor tem abençoado, continua abençoando também o salário dos Seus filhos, todos aqueles, os dizimistas, os ofertantes, aqueles que trabalham para missões, que oram, que contribuem, que vão. Nunca deixem faltar a Tua graça sobre a Tua vida, porque o Senhor é bom e Sua misericórdia dura para sempre. Querido Senhor, e também imploramos a Ti, por todos aqueles nomes que estão no caderno de oração. São centenas de ovelhas do Senhor que estão desviadas dos Seus caminhos. Meu Deus, abra os olhos para que vejam, abra os ouvidos para que ouçam, quebra o coração de pedra e põe o coração de carne para que Te obedeçam. Traga-os de volta para a Sua presença, Senhor, faz Sua obra na vida deles. Queremos nos alegrar com eles, queremos orar com eles, adorar com eles, crescer juntamente com eles, queremos ver de volta em Sua presença, ó Deus. Mas só o Senhor pode fazer isso, só o Senhor pode fazer isso. Toma essas vidas em Suas mãos e traga-os de volta para o Senhor. Pai, continua abençoando o culto desta igreja, a pregação da Sua palavra, a exposição da Sua palavra. Que sempre seja a verdade da Sua palavra ser pregada e ensinada neste dia. Não importa quem for fazer uso da Sua palavra, mas que sempre seja guiado e orientado pelo Teu Espírito Santo. Que seja a Sua palavra e não a opinião do homem.
que seja o teu conhecimento, o teu conhecimento do homem, que seja o teu Espírito Santo e não a vontade do homem a falar nesse culto. Continua abençoando e conservando, Senhor, sempre pela tua palavra e pelo teu Espírito, para que vidas sejam salvas, para que a igreja seja edificada, possa ser salvo e o teu nome possa ser glorificado, Senhor. Porque este é o propósito da igreja, viver glória. Senhor, toma a programação de sábado agora em tuas mãos, o culto do aniversário das irmãs, e que seja um culto repleto da tua presença, Senhor. Que haja salvação, libertação, cura, renovação, transformação, que vidas venham ser abençoadas e cheias da sua palavra e do seu Espírito neste sábado. Pois queremos, é um culto de ação de graças ao Senhor pela vida das irmãs que incansavelmente trabalham para o reino do Senhor também. São as discípulas do Senhor. Conserva também, Senhor, as irmãs nessa força, nessa perseverança, que elas nunca venham desanimar, porque não há, Senhor, razão e motivo para desanimar, porque Cristo Jesus não desistiu da cruz e foi até o fim. Então não há motivo nenhum para nós desanimarmos. Temos que ir até o fim, porque Jesus é o nosso exemplo. Então continua abençoando todos os projetos, os departamentos e a vida desta igreja por 33 anos que assim tem sido, que seja por mais 33 até o dia em que o Senhor voltar. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, quem ficou com o caderno de oração? Quem levou o caderno de oração para casa? Oi? Não me lembro. Bom, mas quem levou, acho que não está aqui. Não tem problema. Vai orar mais uma semana. Semana que vem nós trocamos. Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 3. Tiago capítulo 3. Só para dar um pouquinho mais de som aqui, eu estou com a voz um pouco fraca hoje por conta da alergia. Ainda estamos falando sobre pecados intocáveis. Hoje nós vamos falar do pecado da língua. E ninguém melhor do que Tiago, né, para nos ensinar sobre o pecado da língua. Tiago capítulo 3, todos acharam? Meus irmãos, muitos de vós não deveis ser mestres, sabendo que seremos julgados de forma mais severa. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito e capaz de refrear também seu corpo inteiro. Eu vou falando aqui, já dando algumas explicações. Não é que Tiago aqui está desincentivando os irmãos a serem mestres, mas pela forma que ele está dizendo assim, muitos de vós não deveis ser mestres. Não sei, sou eu que estou falando isso. Talvez aqui muitos queriam ser mestres, para quem essa carta foi escrita, a Epístola Universal de Tiago. E ele está dizendo assim, olha, quem é mestre é julgado por mais severidade. Por quê? Porque faz mais uso da palavra
tem mais conhecimento, e como disse Jesus, quem conhece mais lhe é cobrado. Então a mesma coisa aqui. Vai ser julgado com mais severidade, não no sentido de ser que Deus vai ser mais duro e severo com aquele que é mestre, mas ele vai ter mais motivos para ser julgado por conhecer mais a palavra de Deus. Entendeu? Tem até uma frase que o mundo diz aí, mas não é verdade. A ignorância é uma bênção, mas não é verdade. Todos tropeçamos em muitas coisas. Aí você percebe o pensamento dele. Se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito e capaz de refrear também o seu corpo inteiro. Então, se aquele que é mestre ele não erra no falar, ele não vai ser julgado com severidade, então, porque ele é mestre no que ele fala e fala com assertividade. Então perceba que Tiago aqui está falando do uso da língua. E é capaz de refrear o seu corpo inteiro. Então veja, se você consegue dominar a palavra, você consegue também dominar os impulsos do humano, você tem domínio próprio. Então isso deixa bem claro que dominar a língua é muito mais difícil do que o domínio próprio. Se colocamos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o corpo. Então está usando aqui o cavalo como uma analogia. Como você faz para guiar o cavalo? Você põe freio na boca dele e você guia, você leva ele para qualquer lado. Então, se você conseguir dominar a sua fala, você então consegue dominar as atitudes de uma forma muito melhor. Ou seja, as atitudes elas são fruto do nosso linguajar. Você também vede também os navios, embora grandes e levados por ventos impetuosos, são conduzidos por um pequeno leme para onde o timoneiro quer. Então vocês já devem ter visto, o navio, que ele é gigantesco, como nós temos muitos navios aqui, e lá embaixo ele tem uma hélice que é grande, mas em comparação ao navio ela chega talvez a 2% do tamanho do navio. Tem uma hélice e ali tem um leme, que para onde aquele leme virar, ele consegue virar aquele navio gigantesco, mas é uma peça pequena em relação ao tamanho do navio, que dá direção a ele. E ele está dizendo, olha, a língua é a mesma coisa, ela é um membro pequeno, mas ela é quem dá toda a direção para a nossa vida. Assim também a língua é um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Vede como um grande bosque incendiado por uma faísca. Então agora ele usa outra analogia. A Bíblia, a língua, ela é como um fósforo. Pode botar fogo numa floresta inteira. Então ela é muito perigosa no uso da língua. A língua também é um fogo, sim, como um mundo de maldade. Ela é colocada entre os membros do nosso corpo. E contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência, sendo, por sua vez, posta em chamas pelo inferno. Ou seja, com a nossa língua, aí você precisa, como eu tenho ensinado para os irmãos, ler a Bíblia como um todo. A Bíblia diz que com o coração crer e com a boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Então é nesse sentido que a língua coloca o corpo todo em chamas e ainda em chamas do inferno, porque aquele que não confessar será colocado em chamas do inferno. E é também pela confissão, pela língua que nós confessamos os nossos pecados e assim recebemos o perdão, mas se não confessar os pecados, vai queimar no fogo do inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e animais marinhos doma-se e tem sido domado pelo gênero humano. Todo tipo de animal que você vê por aí, o homem, o ser humano vai lá e domina ele. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode conter, está cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Então ele está dizendo como que a língua ela é duvidosa, ela é dúbia, a língua ela sofre de transtorno bipolar acentuado.
24 horas por dia. Ela abençoa e amaldiçoa ao mesmo tempo. Será que da mesma fonte podem jorrar água doce e água amarga? É impossível, isso não existe. Então Tiago está dizendo, a nossa língua também não deve ser assim. Ela não pode ser desse jeito. Meus irmãos, caso uma figueira, por acaso uma figueira pode produzir azeitonas ou uma videira figos, tão pouco a fonte de água salgada pode dar água doce, né? Então uma figueira não produz azeitonas, uma figueira produz figos, e uma oliveira não produz figos, uma oliveira produz azeitona. Quem entre vós é sábio e tem conhecimento, mostre suas obras pelo seu bom procedimento, em humildade e de sabedoria. Mas não vos orgulheis nem mintais contra a verdade, tendes inveja amarga, sentimento ambicioso no coração. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja, sentimento ambicioso, aí há confusão e todo tipo de práticas nocivas. Mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se em paz, para aqueles que promovem a paz. Então, parece que, quando ele começa a falar do verso 14 em diante, parece que ele foge do assunto da língua, não é? Mas ele está dizendo, o que nós precisamos para domar a nossa língua? Essa sabedoria divina, sabedoria do alto, aí você domina a língua. Porque senão essa sabedoria que é expressada pela nossa língua, pelo nosso falar, pelo nosso linguajar, é terrena, animal e diabólica. Nós precisamos da sabedoria do céu, porque veja só, é bem simples você entender. Lembra o que disse Jesus, a boca fala do que está cheio? Se o seu coração está cheio de sabedoria, do que sua boca vai falar? Palavras sábias, palavras edificantes. É simples assim. É isso, por isso que ele está dizendo que precisamos buscar bons frutos, porque a sabedoria que vem do alto é tratável, moderada, cheia de misericórdia, é imparcial. O fruto da justiça é semeado em paz para aqueles que promovem a paz. Então, o pecado da fofoca. Fofoca é o pecado da língua. Fofoca não é um gago falando foca, não. Fala das pessoas. E ninguém melhor do que Tiago para falar isso para nós. E só no livro de Provérbios contém 60 advertências contra o mau uso da língua. O que é o pecado da língua? É denegrir o outro para parecer melhor do que o outro. Então, vamos dizer, o que é fofoca? Fofoca, sabe, é falar mal dos outros, mas não é só falar mal dos outros. Fofoca é denegrir a pessoa, falando mal dela, no intuito de parecermos melhor que aquela pessoa. Aquela pessoa faz isso, faz aquilo, ela age assim, age daquele jeito, e eu não faço assim, percebe? E eu não sou assim, e eu não falaria isso, eu não faria aquilo, eu nunca fiz isso, eu nunca falaria isso. Então sempre a fofoca denigre a imagem da outra pessoa e se vangloria de si mesmo. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E é muito difícil, porque quando nós precisamos falar de alguma coisa, como falar de alguma coisa sem fazer fofoca? Já que a fofoca é denegrir a imagem do outro, querendo se gloriar. Ou seja, narre os fatos como ele é, ou narre os fatos como eles são. É diferente de fazer fofoca. Quando você vai comentar sobre um acontecido, um episódio, alguma cena, ou alguma coisa, comente os fatos. Ocorreu assim, 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 e você pode até dar a sua opinião. Eu talvez não faria assim, eu acho que a pessoa errou. Você percebe? É diferente quando você expõe o fato e comenta o caso. Agora a fofoca, não, você fala de um jeito onde a pessoa é a vilã e você reprova ela e dizendo, eu jamais faria assim. Como Pedro, né? Todos ali começaram a falar, sou eu, e Pedro disse, eu jamais vou te negar. Eles podem te negar, todos eles podem te negar, mas eu jamais te negarei. Percebe como que é diferente? Todo mundo ali preocupado, será que sou eu, Senhor? Será que sou eu?
Agora Pedro não, Pedro já fala, não, eles podem te negar, eu jamais te negarei. Então você percebe que o pensamento ali, a exposição de Pedro foi diferente dos outros. Então isso é fofoca, é denegrir a imagem dos outros, sempre se achando melhor. A língua, vamos ver algumas características da língua. A língua é um ser indomável, disse Tiago. Eu não me lembro de quem é essa frase, se eu não me engano é de Spurgeon. Eu procurei, mas não consegui encontrar, mas eu li em algum lugar. Olha que interessante, a língua é uma fera indomável, por isso ela vive dentro de uma jaula. Você percebeu que a língua fica sempre dentro da boca, né? Ela não sai para fora, só se nós quisermos. Então ela é uma fera que vive, por isso ela vive dentro de uma jaula, porque ela é uma fera indomável. Se você abriu a boca, ela é um trem desgovernado. Então a língua é indomável. A língua, segundo o Tiago disse, ela é venenosa. Isso que nós lemos. Depois você grife tudo isso na sua Bíblia, enquanto eu for falando, você vai grifando na sua Bíblia. Ela é indomável, ela é venenosa. Tem veneno na língua. A língua é orgulhosa. Tiago disse, ela é um membro pequeno, mas se gloria de grandes coisas. Então imagina aí quanto pecado que não sai pela língua, hein? Envenenar. Quantas vezes nós vemos as pessoas, por falta de dominar a língua, falam coisa que não deve, na hora imprópria, para as pessoas impróprias. E aí causa uma grande confusão por não dominar a sua língua. O conselho dos sábios, acho que cabe bem nessa mensagem. Se você não sabe o que dizer, fica quieto. É a mesma coisa, se não sabe o que dizer, fica quieto. Porque ele é um ser indomável, pode causar um grande problema. Ela é venenosa. E como que, o que é muito comum, nós vemos, né? As pessoas envenenar o relacionamento do outro. Não é assim que falamos? Até a expressão é essa, né? Se só estou falando aleatório, tá? Não estou insinuando nada, não. A minha sogra envenenou o meu casamento. Ou a minha cunhada envenenou a minha relação com o meu esposo. São essas conversas que nós ouvimos entre família, né? A amiga lá envenenou o namoro da outra fulana lá. Então é nesse sentido que ela é cheia de veneno, ou seja, as palavras podem envenenar o relacionamento das pessoas. Relacionamento de amizade, de namoro, de marido e mulher. Pode envenenar relacionamento de irmãos. Pode envenenar relacionamento entre pais e filhos. Esse envenenamento vem através da onde? Da língua. Está cheia de veneno. Ela é orgulhosa. Como que nós nos orgulhamos? Nós já vimos ali o ego transformado, não é? E como que a pessoa se orgulha? Através do quê? Da língua. Eu posso, eu tenho, eu faço, o meu é melhor, o meu é mais bonito, só eu sei fazer, ninguém faz como eu. É através da língua. Então, é através da língua que o orgulho se manifesta. A língua também, Tiago diz que ela é como fogo. E também nós já ouvimos aquela expressão, a pessoa veio e tacou lenha E como se joga lenha na fogueira? Com palavras. Com palavras. Você sabe que tem uma situação e você sabe que se falar, vai jogar mais lenha na fogueira. E a pessoa vai lá e coloca mais lenha na fogueira. Com palavras. Então ela é um fogo. A língua, na minha tradução aqui também vai dizer que ela está entre o menor dos todos os meus, mas contamina o corpo. Ou seja, a língua, ela é poluída. A língua é como um rio sujo, que o mau uso dela, por onde passa, ela contamina.
contamina as pessoas, contamina o ambiente, contamina a sala de aula, contamina o ambiente de trabalho, contamina a igreja, contamina a família. A língua é como o canal aqui quando chove, que mistura a água da chuva com tudo, toda a sujeira. A língua é assim, por onde passa, ela contamina, igual o rio Tietê, todo contaminado. O mau uso da língua é como um rio poluído, por onde passa, sai contaminando todo mundo. E aí onde ela é bipolar, né? Ela abençoa e amaldiçoa ao mesmo tempo. O Tiago olha para a natureza e diz: engraçado, na natureza isso não acontece. A figueira só dá figos, a oliveira só dá azeitonas, mas a língua, a mesma língua que abençoa, é a língua que amaldiçoa. Até os estudiosos da Bíblia dizem que aquela mesma multidão que estava gritando: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, foi a mesma multidão que dias depois estava gritando: crucificam, crucificam, nos soltam nos Barrabás. A mesma língua. A língua, ela é doce e amarga ao mesmo tempo. Ou seja, com a mesma língua podemos trazer doçura, falar palavras doces, e com a mesma língua nós podemos trazer palavras amargas. E quem domina a língua é homem perfeito. Então aqui vamos consolo para todos nós, né? Se alguém dominar a língua aqui, vai ser arrebatado. Uma carruagem de fogo, porque vai ser um varão perfeito. Mas não é para deixar solto nas rédeas soltas, não. Será que Tiago está se referindo ao membro que fica dentro da nossa boca? Será que é isso que Tiago está falando, o pecado da língua? É óbvio que não. Ele está falando de nossa natureza pecaminosa que é expressada através da língua. E aqui há uma coisa muito importante, irmãos, que nós não atentamos até hoje. Olha, Tiago dedicou um capítulo inteiro só para falar do pecado da língua. E é óbvio que não era esse membro. Mas olha que interessante. Esse membro que nós temos na boca, chamado a língua, o formato dela é o que nos dá a capacidade para falar. Sabia? Você já percebeu que só os passarinhos de língua redonda é que conseguem falar? Calopsita, papagaio, ringneck, agaporn. São só passarinhos que têm a língua parecida com o formato da nossa, que são aqueles que falam. Aqueles passarinhos de pico fino, eles só assobiam, eles cantam, mas eles não sabem falar. Olha que coisa interessante. É o formato da nossa língua que dá essa capacidade de falar. Então, toda a comunicação nossa se dá através da fala, que é usada pela palavra língua, porque é esse mesmo que nos dá a capacidade de verbalizar as coisas. Mas não é do membro que ele está falando. Ele está falando dessa natureza pecaminosa que habita em nós, e como tudo é através da fala, toda a comunicação verbal é através da fala, então pela fala provocamos guerras. Como que acontece, por exemplo, como que aconteceu agora a guerra entre a China e os Estados Unidos? Como que foi? Como que foi que o Trump botou a guerra? Vou subir as taxas. Percebe? Por uma palavra, ele botou os Estados Unidos em guerra. Então, com a língua fazemos guerras. Envenenamos as pessoas com palavras. Nos orgulhamos dos nossos feitos. Colocamos fogo no parquinho. Poluímos o ambiente por onde passamos com a linguagem. Abençoamos e amaldiçoamos ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo adoçamos e amargamos a vida das pessoas que convivem ao nosso lado.
a comunicação verbal deve ser exercida com toda santidade, pois pela comunicação verbal foi que Deus criou todas as coisas. É isso que nós precisamos entender. Olha só como começa lá em Gênesis. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja sol. E disse Deus, haja lua. E disse Deus, haja as estrelas. E disse Deus, faça-se a água. E disse Deus, faça separação entre a terra seca e as águas. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Essa frase aparece centenas e centenas de vezes e está por toda a palavra de Deus. Na Bíblia toda você vai ouvir, disse Deus, ou assim disse o Senhor. Disse o Senhor, disse Jesus, disse Deus. Na Bíblia toda. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Deus ensinou seus preceitos ao homem através da sua palavra. Deus deu os 10 mandamentos a Moisés através da sua palavra. Deus fez promessas através da sua palavra. O homem só foi registrando. Deus nos alerta pela sua palavra. Deus revela a sua vontade pela sua palavra. Jesus nos deu a sua palavra de que voltará para nos buscar. E Jesus é a palavra de Deus encarnada. Tudo que Deus criou, Ele criou através da sua palavra. Então, a palavra, nosso linguajar, tem que ser conduzido com toda a santidade. É claro que não da forma como Deus, porque só Ele é o Criador, mas existe, nós podemos criar, numa força de expressão, criar guerras, criar inimizades, criar ódio, criar ciúmes, criar amargor através da palavra, porque toda a comunicação entre os seres humanos se dá através da palavra. Desde a hora que esse culto começou, a comunicação verbal não parou. Eu li a Bíblia, eu orei, o grupo cantou, nós oramos, agora o pastor está pregando. Percebe? Tudo se dá através da comunicação verbal. E se Deus criou tudo através da comunicação verbal, do poder da sua palavra, o crente, filho de Deus, tem que tratar o linguajar com toda santidade e pureza nas palavras. Porque tudo que Deus faz, Ele faz através da comunicação. Como filhos de Deus, nós precisamos ter uma comunicação assim como Deus. Por isso, orientações na Bíblia, Efésios 4:25, Paulo disse assim: por isso abandonai a mentira em cada um, e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Olha, abandone a mentira. Crente não pode mentir, porque tudo que Deus fala através da palavra é a pura verdade. Deus não é homem para que minta. Deus não fala mentira, o pai da mentira é Satanás. Então o crente não pode falar mentira. Fale somente a verdade, porque vocês são membros uns dos outros. Aí Paulo no verso 29 é mais específico: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que ouvem. Olha só, então não pode causar destruição, só pode ser boa, e para edificação e para transmitir graça. Assim deve ser a palavra, sempre boa, para transmitir edificação e graça para aqueles que ouvem. Por quê? Porque tudo, o Evangelho é anunciado através da comunicação verbal. Olha o que disse Jesus, Mateus 5,37. Seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno. Mateus 5,37. Percebe? Como a linguagem, o nosso falar tem que ser com toda a santidade. Porque é assim que Jesus se expressou, é assim que Deus se expressou.
Digo-vos, no dia do juízo, os homens terão de prestar contas de toda palavra inútil que proferirem. Mateus 12, 36. Percebe como a Bíblia trata o pecado da língua com seriedade? E nós devemos tratar a linguagem com seriedade. O falar. Porque junto com o pecado da fofoca, vem o pecado da difamação, a calúnia e o pecado da crítica. Nunca vem sozinho, sempre um traz o outro. Então, se nós tivermos esse santo procedimento do falar, nós não vamos arrastar a difamação, a calúnia e a crítica. Se nós soubermos lidar com a palavra. Porque se nós não dominarmos a nossa língua da fofoca, passamos para a difamação, que passamos para a calúnia e depois passamos para a crítica. E as coisas só vão se agravando. Por isso que temos que lidar com o pecado de forma séria. Então vamos aqui descrever. Fofoca é motivada pelo desejo de parecer melhor do que o outro. Difamação é motivada pelo desejo de prejudicar a reputação de alguém. Então você percebe que são todos pecados da língua, mas possuem motivações diferentes. Fofoca, denegrir, parecer melhor que o outro. Difamação, prejudicar a reputação. Calúnia é motivada pelo desejo de atribuir motivações erradas à pessoa, diferente de difamação. Difamação você fala mal da pessoa, calúnia você atribui o mal àquela pessoa. Fala que aquela pessoa é coisas que ela não é. Todos os pecados da língua estão ligados à língua e um pecado puxa o outro. Porque se você não fofoca, você não tem por que caluniar e nem difamar ninguém. Porque você não está preocupado em diminuir a pessoa, não está preocupado em difamar a pessoa, porque você sabe fazer uso da palavra. E por último vem a crítica. A crítica é motivada pelo desejo do quê? Diminuir as pessoas. Percebe como elas são diferentes? Fofoca, difamação, calúnia e crítica. Todos os pecados ligados à língua, mas todos com intenções e com motivações que são diferentes. Mas esses são os pecados da língua. Por isso devemos ter cuidado com a língua. E se você lembrar disso, que ela é um rio contaminado, que ela é como um palito de fósforo perto de um tambor de gasolina, isso evita um monte de problema. No trabalho, na escola, na igreja. Aí sabe quando você fala alguma coisa e aí você não percebe que a pessoa estava ali e ouviu, aí você vai tentar consertar, fala, não era isso que eu queria falar. Não é assim que acontece? Porque essa é a consequência de não dominar a língua. Porque você até poderia falar o que você falou, mas se dissesse com as palavras corretas, não teria problema nenhum a pessoa ouvir. Mas quando vamos fazer uso da língua, geralmente fazemos uso incorreto, errado da língua. E aí é sempre num tom, às vezes de fofoca, de difamação, de calúnia ou de crítica. E esse é o problema. Então lembre-se que quando o Tiago está falando da língua, ele não está falando do membro, mas ele está falando da natureza pecaminosa, que é expressada através de palavras. Tudo é através de palavras. Jesus falou que é do coração do homem que saem os maus desígnios. E como que sai? Sai pela boca. A boca fala do que o coração está cheio. Então se o coração está cheio de inveja, cheio de crítica, cheio de insatisfação, é isso que ele vai demonstrar através da sua linguagem. E atrelado a isso também, quero rapidamente falar para os irmãos nessa noite sobre o pecado do mundanismo, da imoralidade
e da idolatria. O que é o mundanismo? Mundanismo é o pecado dentro do coração. São pecados do coração. Imoralidade são os pecados da carne. E a idolatria são os pecados do coração. Mundanismo, aliás, são os pecados da alma. Imoralidade, os pecados da carne. Idolatria, os pecados do coração. Assim, só para ficar didático, né? Mas é tudo pecado e tudo vem da alma do homem. Mas o mundanismo, ele se dá quando a nossa mentalidade está contaminada, quando a nossa mentalidade está igual ao do mundo. Esse é o pecado do mundanismo, quando eu começo a pensar igual ao mundo. Aí eu trouxe o mundanismo para a minha vida, ou o mundanismo para dentro da igreja. Imoralidade é quando nós começamos a praticar aquilo que nós admitimos em pensamento. Então, eu olho para o mundanismo, que é pecado, eu acho que aquilo é normal, trago o mundanismo para dentro da minha mente. Qual é o próximo passo? É colocar em prática, se eu acredito que aquilo não tem problema. Entendeu? Então, mundanismo é pensar igual ao mundo. Imoralidade é viver igual ao mundo. E é uma coisa interessante aqui, quando você pensa igual ao mundo, você age igual ao mundo, isso nos leva ao terceiro pecado, que é o pecado da idolatria. Um vai puxando o outro. E o que é o pecado da idolatria? O pecado da idolatria, ele está ligado àquilo que você deseja. Se você tem um pensamento mundano e uma prática mundana, aquela sua prática, aquele seu pensamento, tornar-se-á o seu próprio Deus. E aí você levanta um ídolo do seu coração. Vou te dar um exemplo. A pinga, cigarro, droga. O que são isso se não ídolos do coração? A pessoa não abre mão daquilo. Ela não abre mão. Porque o seu pensamento diz que aquilo não tem problema. Aí a sua vida passa a ser dominada pela bebida. E aí, como ela não vive sem aquilo se torna um ídolo do seu coração, porque ele passa a ter uma liturgia em sua vida. E qual é a liturgia daquele cuja a cachaça é o seu Deus? E no boteco prestar culto à cachaça. A liturgia é sair do trabalho, passar no boteco, pegar uma dose, tomar a dose e depois ir para casa. Faz isso religiosamente, porque a cachaça tornou-se o seu Deus. Ele levantou um ídolo no seu coração. Mas não é só porque ele gosta. A pergunta é por que ele gosta? Por causa do mundanismo e da imoralidade. Começou a pensar como o mundo, começou a viver conforme o mundo, e agora ele tem um Deus mundano para adorar na sua vida. Por isso que os deuses do coração têm que ser expostos, denunciados e destruídos. Porque é assim que funciona a dinâmica do pecado. Então ninguém melhor do que o apóstolo João para nos falar do mundanismo. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, 15 a 17. Nós vamos adentrar bem profundamente aqui em João, porque aqui nós temos as 3 janelas da alma por onde o pecado entra. Você vai gravar isso com facilidade. É a estética, o desejo e o poder. É assim que o pecado se manifesta em nossa vida. Ele diz aqui, olha, o desejo da carne. Então aqui já está falando do desejo. O desejo dos olhos, a estética ambiciosa. E o orgulho dos bens, poder. Então, estética, desejo e poder são essas 3 áreas que dominam a nossa vida. É por essas 3 janelas
que o pecado entra em nossa vida. Nós vamos ver como que essa dinâmica funciona. Foi assim com Adão e Eva e foi assim com Jesus no deserto. Satanás tentou Jesus nessas 3 áreas. Só que ao contrário do primeiro Adão, o segundo Adão venceu Satanás. Graças a Deus. Então, ninguém é melhor do que João para falar do mundanismo, né? Então, não ame o mundo e nem as coisas que o mundo há. Então, percebe o que é mundanismo? É você ama as coisas do mundo, você começa a pensar igual o mundo. Então, não ame a forma do mundo e nem as coisas que no mundo há. E ele não está falando aqui da praia, da natureza, dos animais, da criação de Deus. Ele está falando da forma em que o mundo vive. Ninguém melhor do que Paulo para falar de imoralidade. Ou seja, aí já é a prática daquilo que você acredita. Aí você lê na sua casa Romanos capítulo 1 e Gálatas capítulo 5, a parte das obras da carne. Certo? Deu para entender a diferença de mundanismo para imoralidade? Então primeiro você pensa e depois você vive igual ao mundo. E ali em Romanos 1 ele vai falar que os homens ouviram a Deus, não deram glória a Deus, amaram a criatura no lugar do Criador, transformaram a verdade de Deus em mentira, e aí desonraram os seus corpos entre si. A imoralidade, obras da carne, colocando o pecado em ação. E ninguém melhor do que Jesus para falar dos ídolos do coração. Mateus 15, 18 a 20, ele vai falar que é do coração do homem, de nascem os desígnios, mentiras e todas as coisas. E o mundanismo é quando nossos pensamentos começam a ficar igual ao mundo caído. Imoralidade é quando começamos a nos comportar como o mundo caído. E idolatria é quando levantamos deuses em nosso coração. Por isso, o salmo de número 1 foi a leitura de hoje. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Porque é assim que nós devemos viver, mas andar nas veredas da justiça. Porque mundanismo é quando pensamos, quando nossos pensamentos começam a ficar igual ao mundo caído. Imoralidade é quando começamos a nos comportar como o mundo caído. E idolatria é quando levantamos deuses em nosso coração. Só para encerrar, eu sempre falo isso, eu não me canso de falar, nunca vou me cansar, porque é através da reflexão que nós aprendemos. É por isso que a liturgia do culto não pode ser mundana. Porque você sabe o que é a liturgia? Liturgia é a expressão da nossa fé. Liturgia é uma forma de pregação. Liturgia é uma forma de ensinamento. A igreja não ensina só através da pregação, a igreja ensina através da liturgia. Eu acredito que vocês vão concordar comigo, porque vocês vão entender o que eu estou querendo falar. Por isso nós não pensamos como o mundo e não abraçamos pensamentos mundanos para o culto, para a liturgia, para as músicas e para a pregação. E é por isso que nós não agimos conforme o mundo, porque nós não abraçamos o modo de pensar do mundo. Por isso, na liturgia não tem elementos mundanos, como a gente vê por aí algumas pessoas introduzindo no culto, como nós já falamos aqui, igrejas, não aqui no Brasil nunca vi isso, não, já vi sim, já ouvi falar, né? Mas na Austrália, a igreja que colocava uma pilha de McDonald's para os jovens irem comer à vontade enquanto o culto está acontecendo, para atrair os jovens. Isso é mundanismo. Não é assim que se atrai jovens para Cristo. Se atrai jovens para Cristo pregando o Evangelho Santo de Jesus Cristo. Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, eu fiquei sabendo de uma igreja que enquanto o culto estava acontecendo aqui embaixo, eles tinham um mezanino na parte de trás, no fundo da igreja, que era a galeria, e lá, enquanto o culto estava acontecendo assim, lá tinha um bar, um boteco, onde o pessoal assistia culto e jogava sinuca ao mesmo tempo. Isso é a imoralidade, praticando as coisas do mundo dentro da igreja. E com isso, sem perceber, automaticamente um Deus foi erguido dentro dessas igrejas.
Sabe como você identifica o Deus? É só falar assim, vamos parar com isso porque eu não concordo, isso é do mundo, vamos tirar isso, aí os membros vão falar assim, se tirar não veio mais. Não é assim? Porque não toca no meu Deus. É o ídolo do meu coração. Se você tirar isso, eu não venho mais na igreja. Você acabou de levantar o ídolo do coração. Mas vamos deixar mais para frente, mas o ídolo do coração é uma coisa que nós temos tomar muito cuidado, principalmente na igreja. Às vezes a igreja não tem imoralidade e não tem mundanismo, mas ela pode ter muitos deuses no seu coração. Se trocar essa cadeira de lugar, eu não venho mais na igreja. Se domingo que vem eu vier e esse ar-condicionado estiver gelado, eu não apareço mais aqui. São ídolos que nós levantamos no coração. E qual é o ídolo desse? É você mesmo. Porque você está exigindo uma adoração que tem que ser do jeito que agrade a você. Você não pensa em um todo. Então, o ídolo do coração é uma sutileza que nós temos que aprender a lidar com isso. Mas nós vamos aprofundar mais para frente. Amém? Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, queremos Te agradecer e Te louvar mais uma vez pela Sua palavra que é santa e bendita eternamente. Amém. E como água limpa, não como a nossa língua que é suja, mas como uma água limpa, ela vem purificar nossas mentes e os nossos corações. Pai, que a Sua palavra limpe o nosso interior, a nossa alma, o nosso espírito, nossa mente, nossos pensamentos, para não pensarmos de forma mundana, para não cairmos no pecado da imoralidade e da idolatria do nosso coração, levantando falsos deuses em nosso coração. Mas conserva a nossa vida e a vida desta igreja em pureza, em santidade, em humildade, para a glória do Teu santo e bendito nome, no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Com oração silenciosa, estamos encerrados e sábado, compromisso com a obra do Senhor. Deus abençoe.